Será que a astrologia funciona? Não funciona, mas por que será que tanta gente acha que ela funciona? Vamos conversar um bocadinho? Quando nós nos perguntamos, será que a astrologia funciona? O que realmente nós estamos tentando descobrir? A capacidade da astrologia de prever eventos? A capacidade dela de prever o comportamento e a personalidade das pessoas com base na posição que a Terra ocupava em relação a certas constelações no dia em que elas nasceram? Bom, o que eu espero para saber se a astrologia funciona é a mesma coisa que eu espero de uma teoria científica. A capacidade de compreender bem relações de causa e consequência e fazer previsões acertadas a respeito de um certo sistema ou situação dentro de uma margem de erro razoável. Por exemplo, as leis de Kepler. Kepler foi um dos pais do método científico e, usando as observações de Tycho Brahe, que foi o tutor dele, Kepler elaborou algumas previsões sobre como os planetas se movem ao redor do Sol. A primeira lei de Kepler é que os planetas não fazem uma órbita circular ao redor do Sol, e sim uma órbita elíptica, e que o Sol estaria em um dos focos dessa elipse. A segunda lei era que se você ligasse uma linha imaginária entre o Sol e o planeta, essa linha varreria áreas iguais em tempos iguais. Não importa em que local dessa elipse o planeta esteja, se você marcar um tempo em qualquer um desses locais, a área que essa linha varre é a mesma. E a terceira lei dizia que os quadrados dos períodos de translação dos planetas são proporcionais aos cubos dos semieixos maiores de sua órbita. Não se preocupa que nem eu acompanho esse festival de quadrados e semieixos se eu não puder olhar as contas e os dados. Kepler, a princípio, era um grande defensor do heliocentrismo de Copérnico contra o geocentrismo, porque os dados observacionais que ele tinha mostravam as incoerências do geocentrismo, enquanto o heliocentrismo de Copérnico conseguia ser mais coerente com essas observações. Porém, mais tarde, ele percebeu que esse modelo circular, embora fizesse previsões melhores que o geocentrismo, ainda apresentava uma margem de erro que ele, como um pesquisador rigoroso, considerava não suficiente. Então, na busca de diminuir essa margem de erro, de encontrar uma teoria que fosse mais precisa, ele elaborou essas três leis que até hoje são conhecidas como as leis de Kepler. Com essas três leis físicas que ele propôs para explicar o movimento dos planetas, ele conseguiu uma teoria que explique melhor o movimento dos planetas no sistema solar, assim como fazer previsões de onde esses planetas deveriam aparecer no nosso céu noturno. Ou seja, primeiro tinha uma teoria que fazia previsões completamente aleatórias, que era o geocentrismo. No geocentrismo, imaginando que a Terra estivesse no centro do universo, cada planeta precisaria fazer um movimento completamente arbitrário para a gente poder explicar por que aqueles planetas estavam naquele lugar. Cada um fazia uma trajetória incoerente com a trajetória dos outros, e as duas únicas previsões que funcionavam melhor eram sobre a Lua e o Sol, porque a Terra gira em torno do Sol e a Lua, sim, gira em torno da Terra. Então veio o modelo heliocêntrico, que propunha que os planetas faziam uma órbita circular ao redor do Sol e não da Terra. Esse modelo já fazia previsões muito melhores, mas ele ainda apresentava alguns problemas, como por exemplo a posição de Marte no céu. Para poder manter esse modelo, a trajetória de Marte precisaria ser um pouco estranha em alguns momentos, e não era isso que era esperado de uma teoria completamente coerente por um pesquisador rígido como Kepler. Mas ao menos já era mais preciso do que o geocentrismo, as órbitas já eram um pouco mais consistentes umas em relação às outras. No caso do geocentrismo, todas as trajetórias eram aleatórias, e o geocentrismo era uma teoria que ainda estava imposta pela Inquisição Católica, pela necessidade de afirmar que o ser humano estava no centro do universo, que ele era especial diante do cosmos. Então não é surpresa que terraplanistas frequentemente também sejam fanáticos religiosos. Daí Kepler, usando os dados observacionais que ele tinha, modificou um pouco o modelo copernicano, gerando uma teoria que sim explicava esses movimentos de uma forma mais consistente dentro de uma margem de erro aceitável. Então ela conseguia prever onde os planetas iam estar no céu com uma pequena margem de erro para mais ou para menos. E ela não previa que cada planeta fizesse um movimento completamente arbitrário. Todos tinham uma órbita consistente ao redor do Sol. O único problema que essa teoria ainda apresentava era a precessão do periélio de Mercúrio. O tempo que Mercúrio ficava próximo do Sol era um pouco maior do que se esperava que ele ficasse. E quem foi resolver esse problema foi, muito mais tarde, Albert Einstein com a teoria da relatividade geral,
que explica que quando você tem campos gravitacionais muito fortes, acontece a dilatação gravitacional do tempo. Isso acontece durante o periélio de Mercúrio, porque como o planeta fica muito próximo do Sol, no período do periélio ele sente esse campo gravitacional intenso da nossa estrela. E essa foi inclusive a primeira confirmação experimental da relatividade geral de Einstein. Ainda assim, mesmo tendo esse pequeno limite, as leis de Kepler compõem uma teoria muito boa para estudar o movimento dos planetas. E é isso que nós esperamos de uma boa teoria. Ela não precisa ser 100% certa o tempo todo, até porque se você apresenta uma teoria com 100% de acertos, significa que você esqueceu de calcular a margem de erro. Isso é erro de calouro, né? E aí não dá para confiar em nada na sua teoria se você não sabe qual é essa precisão que você tem de confiabilidade. Toda vez que você tem medição ou cálculo, tem que ter uma margem de erro. Agora, a sua teoria não pode, primeiro, errar 100%, porque aí ela é uma viagem completa que você tirou de trás da orelha. Segundo, ela não pode ter uma margem de erro na mesma ordem de grandeza das medidas que ela apresenta. Por exemplo, se eu pegar essa régua e disser que ela tem 20 centímetros, mais ou menos 10. Isso significa que ela poderia ter entre 10 centímetros e 30. Tecnicamente, não está errado, mas essa minha precisão é meio inútil, certo? Colocando uma margem de erro grande o suficiente, a gente consegue montar teorias que acertam qualquer coisa. Por exemplo, se eu disser que essa régua tem 10 metros, com 9,8 metros para mais ou para menos. Tecnicamente, a minha teoria até acerta a medida dessa régua, mas ela é bastante inútil. Uma boa margem de erro é eu dizer que essa régua tem 30 centímetros com meio milímetro para mais ou para menos. Agora minha margem de erro é de 0,002%. Isso sim é uma boa medida. É assim que deve ser uma boa teoria também. Terceiro, a boa teoria não erra e acerta aleatoriamente. Por exemplo, uma teoria que acerte 60% dos casos, mas erre 40%. E é aqui que muita gente começa a acreditar em coisas que não funcionam, porque as pessoas se focam no 60% de acerto e ignoram completamente os 40% de erro. E a partir daí elas começam a confiar nas previsões dessa teoria. Sendo que 40% de erro, essa sua teoria é muito mais chute do que realmente uma previsão. Considerando essas coisas então, vamos ao que nós precisamos para poder começar a considerar que talvez a astrologia funcione. Primeiro, quando eu consultar vários horóscopos e fizer vários mapas astrais, as previsões deles e descrições deles a meu respeito têm que concordar entre si, tem que ser consistente, e não podem apresentar erros com a margem maior de 10%. Porque 10% é uma quantidade de erros aceitável para a gente dizer que não é puro chute. Segundo, eu preciso que as previsões e descrições ali sejam internamente consistentes. Elas não podem ser contraditórias entre si. Porque se eu chegar para você e disser, você é uma pessoa séria normalmente, mas sabe a hora de ser brincalhona. Pronto, eu acabei de colocar uma margem de erro de 100% para mais ou para menos. Não tem como eu errar. E essa não é uma característica de uma boa teoria. Terceiro, nós precisamos que, se você montar um grupo de 1000 pessoas, essas previsões não errem com muito mais do que 100 dessas pessoas. E esse critério aqui merece um parênteses especial. Existem 7 bilhões de pessoas no nosso planeta. E a probabilidade começa a apresentar um comportamento curioso quando nós começamos a pegar amostras tão gigantescas como essa. Se você agora mentalmente pensar em detalhes físicos de uma pessoa imaginária, ainda que sejam detalhes muito improváveis, é muito difícil de não existir ao menos algumas pessoas nesse mundo que não preencham esses critérios que você escolheu. Mesmo se você escolher características irrazoáveis, improváveis, como uma pessoa que seja maior do que 2,5 metros, dificilmente não vai ter ao menos uma pessoa que já existiu que atenda seu critério. Quando você tem dados de uma ordem de grandeza tão alta, é inevitável que aconteçam muitas instâncias de eventos extremamente improváveis. Por exemplo, eu vou mostrar aqui agora na tela 8 cartas de baralho diferentes. Nós temos aqui uma dama de ouros, rei de copas, 8 de paus, 2 de espadas, 8 de ouros, valete de copas, 5 de espadas e 10 de paus. Eu quero que você escolha uma dessas cartas. Escolheu? Ok. Agora eu vou tentar dizer qual carta você escolheu. Para isso, eu quero que você se concentre bastante nessa carta e imagine eu acertando. Vamos usar a força do pensamento aqui. Imaginou? Ok. Eu vou falar a sua carta em 3, 2, 1. Você escolheu o 8 de paus. Nesse momento, uma quantidade grande de vocês está ligeiramente assustada. Possivelmente, 1/8 de vocês
está impressionado com minha habilidade mediúnica. Mas o fato é que os meus vídeos costumam chegar a cerca de 15 mil visualizações hoje, alguns dias depois que eu posto. Com esse número, é garantido que eu acerte a carta de pelo menos cerca de 1.500 pessoas alguns dias após a postagem desse vídeo. Mas isso não são minhas habilidades mediúnicas e nem significa que a física quântica uniu o seu pensamento com o meu. Isso é apenas estatística. Se eu e você estivéssemos cara a cara, eu teria uma chance em 8 de acertar sua carta. Se eu fizesse isso com você e mais uma pessoa juntas, minhas chances agora de acertar pelo menos uma é a soma das chances individuais. Ou seja, 1/8 mais 1/8, que é igual a uma chance em 4, ou 25% de chance de acertar. Com 8 pessoas, essa probabilidade vai para 8 em 8, ou seja, 100%. Mas aqui entra a margem de erro tão importante que eu falei, e eu vou colocar uma margem de erro arbitrária de 10%. Não significa que não existem chances de eu acertar a sua carta se a gente tivesse cara a cara. E também não significa que garantidamente eu acertaria pelo menos uma se tivessem 8 pessoas. Significa que quanto maior for a amostra, mais vezes o evento eu acertar vai se repetir. Ou seja, as minhas chances com 8 pessoas são muito maiores. Se a gente fizesse 2 rodadas então, as minhas chances aumentam mais ainda. Com 10 rodadas eu certamente acertaria pelo menos uma vez a carta de alguma pessoa. Mas aí pareceria um pouco menos impressionante, né? Agora, aqui no vídeo, eu tenho uma amostra de pelo menos 10 mil pessoas. Possivelmente muito mais, porque eu não sei em quantas pessoas esse vídeo vai chegar. E aí eu conto com vocês para compartilhar em todos os lugares possíveis aí. Com essa amostra toda, aí o que começa a se tornar muito improvável é que eu não acerte a previsão pelo menos uma vez. A mesma coisa acontece com situações improváveis ao redor do nosso planeta. Sempre que falarem que alguém foi curado de forma impossível, ou que foi um milagre uma pessoa não morrer em um acidente porque era impossível sobreviver, na verdade, com 7 bilhões de pessoas, o que se traduz em trilhões de eventos a todo momento, situações aparentemente impossíveis acontecem o tempo todo. Mas quando essas coisas acontecem no nosso radar, aí entra a nossa humanidade, a nossa busca de acrescentar significado para as coisas, nossos vieses psicológicos que nos levam a querer ler todas as situações de forma a reforçar nossas ideias. Enfim, aí essas coisas tomam uma cara diferente. Mas o fato é que se coisas extremamente improváveis não acontecessem, aí sim é que teria algo de estranho. Então qualquer teoria que diga ser capaz de descrever a personalidade das pessoas, de prever o que vai acontecer com elas e ainda de trazer orientações práticas para a vida delas, não basta que elas acertem totalmente a descrição da personalidade de uma pessoa. Porque com certeza qualquer teoria desse tipo vai acertar uma quantidade grande de pessoas, mesmo que essa teoria seja puro chute. E isso vale principalmente considerando uma teoria cuja base principal são 12 arquétipos centrais. 7 bilhões de pessoas dividido por 12 te dá uma amostragem de pelo menos 583 milhões de pessoas. Então, cada signo tem uma amostragem de 583 milhões de pessoas. Ele vai descrever com precisão uma quantidade imensa de pessoas, não importa qual seja a descrição. Essa descrição pode ser uma coisa completamente aleatória, tirada diretamente de trás da orelha. Ela vai funcionar para muita gente. Mesmo se você incluir aqui questões de ascendente e complicar um pouco, que é o que muita gente argumenta que céticos não levam em conta na hora de tratar da astrologia, basta você seguir os cálculos. Pega 583 milhões de pessoas e divide pela quantidade de ascendentes possíveis. Eu vou colocar um número alto aqui, 30 ascendentes possíveis. Você agora ainda tem 19,4 milhões de pessoas para cada tipo específico de signo com ascendente específico. É por isso que não basta que essas previsões funcionem com uma pessoa, com 10 pessoas. Para nós podermos confiar nas previsões e orientações que ela vai fazer para o futuro, nós precisaríamos pegar grandes grupos independentes e, em todos esses casos, essas teorias apresentarem previsões consistentes com uma margem de erro bastante pequena. Quer uma prova de que isso é importante? Eu agora vou tentar adivinhar a sua carta mais uma vez. Escolhe novamente uma carta. Concentra nela, força do pensamento. Imagina eu falando a sua carta. Agora você escolheu a Dama de Ouros. Agora eu acertei a carta de um monte de pessoas que eu tinha errado na primeira vez. Das pessoas que eu tinha acertado na primeira, muitas estão agora desapontadas. E 1/8 delas está começando a pensar que talvez eu realmente consiga prever o futuro. Mas não, novamente, é pura estatística. Se eu continuasse tentando adivinhar,
Em mais 2 tentativas, aí é garantido de que eu teria errado pelo menos uma vez a carta de todo mundo que está vendo esse vídeo. Se eu tivesse com uma média de visualizações desse vídeo de 1 milhão de pessoas e eu fizesse 4 rodadas, existe uma probabilidade grande de eu não errar nenhuma vez para muitas pessoas. Agora, se eu fizer isso 10 rodadas, até existe a possibilidade de eu acertar todas as cartas de alguma pessoa. Mas aí se torna bastante improvável, começa a entrar naquela região onde a gente fala que é impossível. Se eu tivesse encerrado o vídeo na primeira rodada, eu teria vários testemunhos de pessoas dizendo que eu não errei a previsão. Presta bastante atenção nesse detalhe. Quanto mais seguidores eu ganhar, garantidamente maior é o número de pessoas de quem eu vou acertar as cartas as 2 vezes. Quanto mais popular eu ficar, maior é o número de relatos e testemunhos a meu favor. Daí você já vai entendendo por que é que quanto mais popular um certo guru, astrólogo ou outro guia espiritual vai ficando, mais pessoas começam a acreditar que ele realmente tem algo de místico ou espiritual e mais fanáticos começam a defender ele com unhas e dentes. A diferença é que eu tô aqui mostrando para quem eu acertei que existem casos nos quais eu errei. Se eu não fizesse isso, uma quantidade grande de pessoas não ia se dar conta de que eu errei a previsão de um monte de gente. O que parece óbvio, já que esse vídeo está sendo postado publicamente com antecedência. Mas existem gurus no Facebook que fazem exatamente esse tipo de vídeo e tem milhões de seguidores. Muitas pessoas iam acreditar que eu realmente consigo prever o futuro, e aí eu poderia começar a cobrar dinheiro para passar orientações práticas para a vida dessas pessoas. Porque já que eu consigo prever o futuro, eu sou uma boa fonte para discernir o que elas devem ou não fazer. E esse é o tipo de teoria que nós queremos combater na nossa sociedade, e não alimentar, né? Nós queremos divulgar teorias que funcionem e combater gente que se usa da boa fé dos outros para ganhar dinheiro através de teorias que prometem milagres sem poder realmente entregar. Voltando então aqui ao teste da astrologia, quando eu fizer o meu mapa astral, não basta que essas descrições que ele apresente funcionem para mim, porque é garantido que muitas pessoas façam esse teste e encontram resultados que aparentemente funcionam, inclusive pessoas próximas. Amigos seus fizeram e também encontraram resultados que parecem ser coerentes, porque nós estamos falando aqui de um potencial de 7 bilhões de pessoas. Então é necessário pegar aqui um grupo razoável de pessoas, pelo menos umas 1000, todas elas fazendo esse teste, pouquíssimas delas encontrarem resultados inconsistentes. Os erros aqui são nossos juízes e não os acertos. Se fazendo isso nós encontrarmos que a astrologia foi capaz de prever o comportamento das pessoas com uma boa precisão, aí é um indicador que a gente precisa investigar isso melhor. Para o próximo passo, nós precisaríamos que pessoas de outros locais, independentes do nosso, de preferência países mesmo, para poder eliminar o fator cultural, que é muito importante nesses casos, nós precisaríamos que outras pessoas fizessem esses testes e também encontrassem essa margem de erro muito pequena. Porque aí sim se torna muito improvável que grupos tão grandes de locais independentes encontrassem resultados consistentes por pura coincidência. Porque o número grande de coincidências é mesmo esperado quando você tem uma amostra tão gigantesca. Mas especificando a sua busca e acrescentando obstáculos, você consegue separar o que é coincidência do que é eficácia. E é por isso que hoje não tem cientistas replicando estudos sobre astrologia, porque a astrologia já falhou nos testes mais básicos. Por exemplo, o estudo publicado em 1985 por Sean Carlson, onde ele forneceu descrições de diversas pessoas para um número considerável de astrólogos, e os astrólogos tinham apenas que adivinhar qual era o signo dessas pessoas. A taxa de acertos e erros deles foi a mesma que se você chutasse aleatoriamente. A astrologia se apoia em anedotas e principalmente no segundo fenômeno, o viés de confirmação. O viés de confirmação é um fenômeno psicológico que explica como tanto pessoas que se auto-intitulam como comunistas, quanto liberais, quanto libertários, quanto anarcocapitalistas, aqui eu tô querendo ser xingado por todo mundo mesmo, né? O viés de confirmação explica como todas as pessoas que abraçam essas posições como ideologia de vida têm a certeza plena de que o seu modelo é o melhor e o mais completo de todos, mesmo existindo essas diversas propostas diferentes e inclusive contraditórias entre si em muitos casos. Todos eles acreditam que pesquisaram a fundo mais do que todo mundo que não concorda com eles, que estudaram e concluíram racionalmente que o modelo deles é o melhor,
que resolveria todos os problemas da sociedade. Porque o viés de confirmação é um fenômeno psicológico que acontece quando uma pessoa vai analisar uma situação ou estudar um assunto. Nós tendemos a ignorar aquelas informações que não confirmam nossas ideias prévias e a registrar apenas as informações que confirmam aquilo que a gente já pensava. É a mesma coisa quando acaba um jogo de futebol e os torcedores dos dois times ficam falando que o juiz roubou pro time de lá, porque cada um só registra no cérebro os momentos em que as decisões do juiz prejudicaram de alguma forma o seu próprio time, e ignora por completo os momentos em que as decisões do juiz prejudicaram o time adversário. Isso não é uma coisa voluntária, não é como se as pessoas escolhessem fazer isso. Nesses casos, o cérebro literalmente ignora que existe um contraditório válido às ideias da pessoa. É por isso que hoje, mesmo nós tendo aí fotos do espaço, no espaço, ainda existem pessoas agora defendendo que a Terra é plana, porque mesmo confrontadas com as evidências mais óbvias, elas vão abordar essa questão ignorando os pontos que evidenciam o quanto a crença delas não faz sentido. Da mesma forma, quando nós vemos descrições da nossa personalidade a partir de fontes que nós confiamos, a tendência é que nosso cérebro registre as partes que acertam as informações sobre quem nós achamos que nós somos e que nós ignoremos o erro, mesmo quando esses erros vêm contradizendo uma afirmação que foi feita na mesma linha. Isso fica ainda mais evidente quando as pessoas atribuem autoridade a essas descrições. Sejam elas horóscopos, seja o teste de Myers-Briggs de 16 personalidades, que tem se popularizado aí na internet, mas que já não é mais usado na psicologia porque foi testado e provado que é falho para lidar com características estáveis de personalidade. Por isso é tão difícil explicar para alguém que acredita em signos e astrologia que essas são hipóteses ultrapassadas, que elas foram substituídas pela astronomia, que é um campo científico, que as constelações e planetas que a astrologia usa para se construir não equivalem à verdadeira configuração do cosmos ao nosso redor, que a astronomia já descobriu um número gigantesco de novas estrelas e planetas, que a astrologia simplesmente ignora porque isso invalidaria toda a sua construção. Que enquanto astrólogos ainda vivem de vender descrições vagas sobre as pessoas e se dizem injustiçados pela comunidade científica, as ciências que estudam o espaço já enviaram sondas para outros planetas, e inclusive uma sonda que está agora na borda do sistema solar enviando informações sobre o universo para nós. Que todos os estudos sobre interações físicas entre esses corpos astronômicos e nós mostra que eles têm menos influência sobre a nossa personalidade do que a lâmpada que estava acesa na sala onde foi feito o nosso parto. Esse viés de confirmação funciona comigo também. Quando eu vou ler um horóscopo ou um mapa astral, eu me foco nas contradições, porque eu não acredito naquelas previsões. A diferença é que, fazendo isso, eu encontro os erros que mostram que a teoria não funciona. E é assim que a falseabilidade se mostra melhor para analisar teorias do que a busca de confirmações. Você mede o quanto a teoria erra para dizer se ela é boa, e não o quanto ela pode acertar. Se ela erra muito pouco, ela pode ser uma boa teoria. Se ela erra consistentemente, ela é uma teoria ruim. Dito tudo isso, você poderia argumentar comigo, mas que mal tem se as pessoas querem ler o horóscopo para ver uma descrição de si mesmas? Elas não estão fazendo mal a ninguém. Realmente não tem problema nós gostarmos de ler textos que falem sobre nós mesmos, que toquem na nossa vaidade falando daquelas qualidades que nós temos que ninguém mais aprecia, que de certa forma aponta para defeitos que talvez a gente não reconheça que a gente tenha. Tudo isso faz parte desse pequeno narcisismo que todo mundo tem em alguma instância. As pessoas gostam de ler e ouvir a respeito de si mesmas. O problema é, primeiro, você está deixando que um texto completamente aleatório escrito por uma outra pessoa, porque a maioria dos textos de horóscopos são textos prontos, copiados e colados sem nenhum critério aleatoriamente. Você está deixando que esse texto defina qual é a sua personalidade. Tem gente que toma como obrigação de vida ser explosivo porque é de Sagitário, ou não aprender a trabalhar com os outros porque é libriano, ou ser antissocial porque é de Aquários, enfim. Eu não sei aí quais são as características que as pessoas vinculam a cada signo. Mas aí entra de novo o viés de confirmação, porque eu já vi exatamente as mesmas características sendo atribuídas aos 12 signos diferentes por pessoas diferentes. O ponto é que a personalidade é uma coisa fluida. Você não é só extrovertido, ou só imaginativo, ou só explosivo. E você nem tem que ser. Você é um ser humano com capacidade de ser muitas coisas em momentos diferentes, de mudar, de perseguir novas metas, de criar novos hábitos se você não gosta dos seus hábitos antigos, de atuar na sua vida se ela não estiver correndo do jeito que você gostaria. Não tem nenhum planeta fazendo você passar por uma maré de azar. Não tem nenhuma constelação definindo qual que é a melhor roupa para você usar hoje, ou se essa é a hora de você procurar por um novo amor. O que acontece é que
A vida é assim. O fato é que na vida nós vamos passar por altos e baixos, nós vamos passar por momentos de crise que vão durar muito tempo e também por boas fases. Você vai obter conquistas que você mereceu e também oportunidades que caíram no seu colo sem mérito nenhum da sua parte. Na vida, às vezes, a sua sorte vai significar o azar de outras pessoas. E, eventualmente, a vitória de outras pessoas vai significar a sua derrota. Parece confortável atribuir um sentido místico a tudo isso, uma aparência sobrenatural para o universo, onde você é importante o suficiente para os planetas e estrelas interferirem nas suas decisões e na sua personalidade. Mas isso não só não é verdade, como cria limitações que você não precisa ter. O fato é que em todas essas situações, você não é refém do universo. Você é o protagonista da sua vida. Se você está infeliz, cabe a você ouvir a si mesmo, tentar ficar em paz com quem você é, independente do que outros manuais de vida dizem que você devia ser. Cabe a você se permitir ser diferente se você não está satisfeito com quem você é agora. Cabe a você escolher os seus projetos, tomar as suas decisões, fazer as suas escolhas e arcar com as consequências delas. Você nasceu e vai viver a sua vida toda nesse cosmos que não se importa com a sua vida amorosa ou com os seus problemas. Mas a sua existência, essa experiência de existir que você está experimentando agora, ela é a coisa mais importante que você tem. Porque no fim das contas, ela é a única coisa que você realmente vai ter em toda a sua vida. Então a melhor pessoa para tomar decisões que vão afetar a sua vida é aquela única pessoa que vai experimentar a sua existência o tempo todo. Você. Muito obrigado a todos os inscritos que patrocinam o meu trabalho. Eu não tenho receitas mágicas para corrigir a sua vida e eu nem vou prever melhorias para o seu futuro. Mas se você quiser voluntariamente e de própria escolha financiar o meu trabalho, eu te agradeço muito. Basta você acessar primatafalante.com/apoiar e ver todas as formas pelas quais você pode apoiar. Não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo para chegar em mais pessoas e de voltar aqui amanhã para mais um vídeo dessa maratona de outubro de 2017. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Eu agora vou tentar então adivinhar de novo a sua carta. Olha, o universo providenciando a música certa por vídeo. Isso é uma telemensagem ao vivo? Vocês estão ouvindo? Está passando uma procissão? Por exemplo, quais são as probabilidades de, no dia 7 de outubro, às 7h34 da noite, quando eu estou gravando um vídeo sobre astrologia, passar uma procissão católica na minha rua e atrapalhar a filmagem? Pois é, mas nós estamos num universo gigantesco. Era completamente improvável que pelo menos uma instância disso não acontecesse. E eu fui o premiado. Nossa, deve ter gente pra caramba pra trás. E eu tô com uma fome que vocês não têm ideia.